Certo. Vou só agora apresentar minha tela. Pronto. Sim, gente, eu sei que tem muitas pessoas que são tímidas. Então, no momento da aula, eu vou deixar aqui o chat. Ele é lado, pode ser que eu não veja, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, pode ligar o microfone que eu irei responder. Mas, caso você tenha vergonha, seja um pouco tímido, pode deixar no chat. Outra pessoa até mesmo pode avisar, professor, tem uma mensagem aqui no chat, alguém perguntou alguma coisa, entendeu? Porque eu não vou deixar totalmente a aba aberta não das mensagens. Então, para a aula de hoje, preparei esse slide aqui para a gente usar como norte. Para a gente usar ele como norte. Eu já disponibilizei esse slide lá no grupo MEST, né, do próprio Telegram, que é o grupo geral de matemática, todas as turmas. Vou aqui ajustar isso aqui. Assim fica pequeno. Pronto. Vou deixar dessa forma assim, tá bom? Porque aqui eu consigo ver tanto o chat de vocês, quanto eu consigo apresentar minha tela. Tá bom? Então, para quem chegou agora, eu me chamo Maicon, certo, gente? Vou ser o professor de matemática de vocês. Uma ideia que eu gosto sempre de fazer nas turmas que dou aula é, ao final de cada aula, a gente resolver um exercício, tá bom? Um exercício esse referente àquele assunto que nós estudamos na aula, para ver como vocês estão, para fixar melhor. E eu sempre gosto de passar listas de exercício. Já até passei uma. Alguém aí viu a lista? Pelo menos de uma olhada, tentou fazer. Não, né? Até o momento não. Então, vocês têm essa lista, ela não deve ser feita assim naquele dia que eu mandar, entendeu? Ela vai ficar lá, vocês vão fazendo, vão tirando dúvidas comigo, pode falar lá no Telegram mesmo. E é isso, gente. Então, para a aula de hoje, nós vamos ver dois. Deixa eu colocar meu celular silencioso. Só um minuto. A nossa aula ela vai até. Deixa eu ver aqui no horário. São duas horas de aula, né? Então vai até 9h30, é isso? 9h30, isso mesmo. Pronto. Então a gente vai ver aqui dois slides, beleza? Professor Silmara, gostaria que você colocasse os exercícios no Google Class. Pronto, tá bom. É o Telegram, né? Acho que me falaram. Ele também até tem. Porque tem muita mensagem, né, Silmara? E às vezes a gente se confunde realmente.
Apesar de que naquele grupo misto, só quem fala mensagem são os administradores. Mas eu vou fazer isso sim. Obrigado pela observação. Então, na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre os conjuntos numéricos, sistema de numeração e os números naturais inteiros e racionais. No slide seguinte a gente vai ver os irracionais e os números reais. Então essa aula de hoje, gente, é mais para a gente ter uma ideia inicial de alguns conceitos matemáticos, algumas notações, entendeu? Não vai ter, assim, um assunto específico do Enem hoje, entendeu? A gente vai dar uma pincelada no que é matemática, nas coisas mais básicas, entendeu? Para que haja, de certa forma, vamos dizer assim, um nivelamento entre vocês. Por que isso, Michael? Porque eu acredito que alguns devem ter terminado o ensino médio há um ano, né? Passado, há 2 anos, enquanto há pessoas que talvez tenham terminado o ensino médio há 5, 10 anos, estejam sem estudar há muito tempo, entendeu? Então, às vezes, o que é fácil para mim, o que está fresco na minha mente, eu me recordo, meu colega não está. Então, aqui é só um textinho que vai dizer o seguinte, que um sistema de numeração, eu vou colocar um comentário aqui para colocar o lápis e ficar melhor de acompanhar o cursor do computador. Deixa eu colocar aqui. Aí. Um sistema de numeração é um sistema em que um conjunto de números são representados por numerais de uma forma consistente. Vou só sublinhar aqui, ó, essa palavra aqui, numeral. O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Beleza, gente? Só que esse texto que dizer aqui pra gente é que o sistema de numeração que nós utilizamos, né, é o sistema de numeração decimal. E decimal por quê? Decimal, essa palavra decimal vem de 10. E é o que justamente está aqui em negrito. Ó. Os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Então é por isso, gente, que quando a gente tem aquelas somas, né, que a gente aprende no ensino fundamental, que quando a gente faz a soma de dois números, deixa eu colocar aqui, por exemplo, 19. 19 mais 1. 19 mais 1. Quando a gente chega aqui, ó, 9 mais 1, 10. Em 10 unidades, a gente aprende que a gente deixa o zero e passa 1 aqui, né? Somando com esse 1, ficando 11. Alguém já se perguntou por que disso acontecer? Muitas vezes a gente faz as coisas aleatoriamente na matemática, e não se pergunta por que isso acontece. Porque eu não poderia deixar aqui justamente o 10, né? Por causa disso, porque nossos agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. E a partir do momento que eu passo de 10 unidades, eu tenho que... chego a 10 unidades, eu tenho que colocar uma dezena para o outro carinha aqui, ó. No caso é 11. Entendeu? 1 mais 1, 2, daria 20. Certo? Vou colocar aqui minha espessura desse pincel um pouquinho maior, tá muito fino. Acho que nos dois dá certo. Pronto. Ok. Então, os símbolos matemáticos que nós utilizamos para representar os números, né, nesse sistema decimal, são chamados de algarismos. E nós temos aqui, ó, os nossos amiguinhos da matemática, chamados de algarismos.
E com esses algarismos, são 10, né? Do 0 ao 9. Com esses algarismos, nós podemos fazer qualquer numeral, criar qualquer número, não é isso? Esses algarismos são utilizados para contar unidade, dezena e centena. Grave isso aqui, ó, unidade, dezena e centena. E ao final da aula vamos fazer uma questão envolvendo unidade, dezena e centena. Tá bom? Então aqui, ó, com os algarismos a gente pode formar os numerais. Numeral é o nome dado a qualquer representação de um número. Ou seja, o numeral nada mais é do que um número qualquer formado pelo agrupamento desses algarismos aqui, ó, de 0 ao 9. Então esse texto aqui vai dizer para a gente, pessoal, que a partir desse agrupamento, no caso o agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição, que o grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena, certo? Então a gente vai ter de 0 a 9 unidades. Quando nós tivermos 10 unidades, a gente também pode dizer que isso é uma dezena, tá bom? E assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Então, a partir do momento que eu tenho 10 dezenas, eu vou ter uma centena. E se eu tiver 10 centenas, eu vou ter o quê? Uma milhar. E assim sucessivamente. Ó, os grupos de 1, 10 e 100 elementos são chamados de ordens. E cada ordem forma um novo grupo denominado classe. No slide seguinte vai mostrar melhor. Ó, coloquei um exemplo aqui com o número 352, gente. E aqui o texto vai dizer que o número possui 3 ordens e uma classe. Certo? Então aqui estão as ordens, ó. Coloquei a letrinha aqui embaixo. A gente sempre vai levar em consideração da direita, né, a partir aqui do 2, para a esquerda. Os números da direita vão seguir, aí vai ter essa seguinte sequência: unidade, dezena e centena. Eu fico olhando aqui para a foto de vocês em vez de olhar para a câmera. Unidade, dezena e centena, ok? E essa aqui são nossas ordens, né? Já que o texto fala que são 3 ordens. Então, o professor aqui diz que tem uma classe. Que classe é essa? Aqui, gente, nós temos a classe das unidades, tá bom? Por quê? Porque aqui, ó, eu não estou excedendo para mais outro agrupamento. São feitos de 3 em 3, certo? Unidade, dezena e centena, depois vem... Eu não vou dar spoiler agora não, porque no outro slide vai dizer, então calma aí. Aqui, ó, com esse outro número, já posso ver melhor. O número 2698 possui 2 classes e 4 ordens. Então estão aqui as ordens: unidade, dezena, centena e o milhar. Ok? M, U, D e C. Então aqui a gente já vai ter, ó, duas classes: classe de milhar e classe das unidades. Assim como no exemplo anterior, aqui nós temos a classe das unidades, igual aqui, ó, com o 352. Só que agora eu acrescentei outra classe, que é a classe dos milhares. Tá bom? Toda classe tem a ordem da centena, dezena e unidade. Então, o quadro a seguir mostra isso, tá bom, gente? De que forma? Quando a gente vê aqui, ó, as classes que ele dividiu aqui nessas barrinhas. Silmar, pessoal.
Tá bom, muito obrigado, Silmara, por desejar uma bola para mim. Deus proteja seu caminho até a, a dose da vacina. Dê tudo certo para você, tá bom? Não vejo a hora de chegar a vez dos professores também. A aula vai ficar gravada, depois você pode assistir. Tudo bem. Então, gente, aqui, ó, as classes foram divididas, né? Classe dos milhões, milhares e das unidades. Classe das unidades simples é o mesmo que classe das unidades. Só que aqui tá de outra forma, nessa imagem que eu encontrei. Então, para cada classe, a gente vai ter as mesmas ordens. Ó, perceba, unidade, dezenas, centena, unidade, dezenas, centena, unidade, dezenas, centena. Só que elas são lidas de forma diferente. Por exemplo, aqui, se eu fosse colocar esse 30.423, vamos fazer a leitura desse número, tá bom? Esse número 3 aqui seria a minha unidade, o 2, minha dezena, o 4, minha centena. Tudo bem até aí, né? Aí, portanto, aqui o 0 agora, ó, seguindo a sequência, ele é a minha unidade de milhar, tá bom? Quando eu estiver me referindo ao 0 aqui, ó, ele é a unidade de milhar. O 3 é a minha dezena de milhar. O C seria a minha centena de milhar. No caso, para outro número, se viesse outro número aqui, por exemplo, 1. E assim vai, tá bom, gente? Se a gente fosse ler só esse pedacinho desse número aqui, ó, né? Levando em consideração todo o número, sim. Mas se a gente fosse dizer, né? Esse 6 seria a minha unidade de milhão. O 4, minha dezena de milhão. E o 2 seria a minha centena de milhão. Tá bom? Próximo slide. Pronto, agora aqui eu vou dar uma reduzida no meu ritmo. Acho que eu estou um pouco rápido. Isso porque eu me atrasei um pouquinho. Aí tudo é cronometrado na vida de um professor. Você tem que dar aquela aula naquele certo tempo. Mas tá rápido não, né? Tá bom. Às vezes quando eu vou ver minha aula gravada, eu me vejo muito lento. Às vezes eu falo muito lento. Aí eu tento um pouco acelerar. Só que às vezes quando eu acelero, alguns alunos dizem que eu sou rápido. Então, gente, os conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais. Todo conjunto, gente, a gente vai representar ele por uma letra, né? No caso, os números naturais é representado pela letra N. E por que que eu digo... Vamos entender um pouquinho aqui melhor acerca dessa palavra. Conjunto numéricos. O que vem a ser, Maicon, um conjunto numérico? É um exemplo para a gente entender o que é um conjunto, que eu dei na turma anterior, vou dar o mesmo exemplo aqui. Conjunto é um agrupamento de, vamos dizer assim, de coisas que possuem características semelhantes, certo? Conjunto. Não estou levando em consideração o que é. Um exemplo. O jogador Cristiano Ronaldo, ele tem um conjunto de chuteiras da Nike, né? São muitas, até algumas que talvez custe até um preço de uma moto, uma chuteira daquele homem. Mas é isso, né? O cara é rico, esnaba seu dinheiro. Mas por que eu posso dizer que ele tem um conjunto de chuteiras da Nike? Porque ele tem, na verdade, um agrupamento, certo? De chuteiras que possuem características em comum. E qual é a característica em comum entre elas? Todas elas são da marca Nike. Tá bom, gente? Então, quando eu tiver
no caso, para conjunto numérico, se eu disser que eu tenho um conjunto de números naturais, é porque aqueles números apresentam semelhanças, propriedades entre si. Todos eles possuem propriedades semelhantes. Então, dessa forma, eu posso dizer que eles fazem parte de um conjunto. Então, eu vou sublinhar em cada conjunto que a gente for ver nos slides seguintes, a propriedade, ou seja, a semelhança que todos eles apresentam entre si. Tá bom? Então, aqui, ó, o conjunto dos números naturais é composto por todos os números inteiros, positivos e o zero. Tá bom? Então, todo número que for positivo e o zero vai se adequar, vai estar incluído dentro do meu conjunto de números naturais. Então, ele começa a partir do zero, né? E vai 0, 1, 2, 3, 9, 10, infinitamente, tá bom? Aqui, ó, ele é um conjunto infinito. Então, é importante, gente, quando a gente tiver... Claudson, desculpa interromper aqui, ó. Vou responder para o nosso colega. Professor, você vai chegar à aula de porcentagem? Sim, com certeza. Porcentagem é uma matéria que não pode sair da nossa aula de forma alguma, certo? É 100% de chance de a gente estudar a porcentagem. Porcentagem você resolve muitas questões no Enem, né? Às vezes até questões que talvez não sejam daquele assunto, mas você utilizando os conhecimentos de porcentagem você resolve. Mas não vai ser agora nesse mês, acredito que daqui a um mês ou dois, tá bom? Seguindo o cronograma do planejamento anual. Então, voltando, gente. Eu disse que esse conjunto, ele é infinito. E dessa forma, eu tenho que, sempre quando eu for escrever esse conjunto, eu tenho que colocar minhas reticências, tá bom? Se eu não colocar essas reticências, eu vou estar errado. Porque se eu não coloco reticências, eu estou dizendo que esse conjunto vai ter só esses elementos, do 0 ao 9. Sendo que não é assim, ele é infinito. Números inteiros. Então, agora, gente, eu vou também sublinhar aqui, ó, deixa eu só ler com vocês. O conjunto dos números inteiros é composto por todos os números inteiros positivos, negativos e o zero. Tá bom? Enquanto no conjunto de números naturais nós tínhamos os números inteiros positivos e o zero, agora aqui ó, a gente vai ter os inteiros positivos mais os inteiros negativos. Então aqui ó, percebam no segundo parágrafo, o conjunto Z, esqueci de dizer, gente, mas a gente representa os números inteiros com a letrinha Z, tá bom? Igual a 4, igual a gente tem que escrever dessa forma também, tá bom, gente? Com chaves. Aí percebam o seguinte, ó, que agora eu tenho reticências tanto aqui, tanto na esquerda quanto na direita, tá bom? Porque, assim como o conjunto de números naturais, o conjunto de números inteiros também é infinito. Só que ele vai ter agora também infinitos números negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, dessa forma, eu tenho que colocar as reticências para representar também que ele é infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita. Tá bom? Então, aqui, ó, essa parte toda aqui, gente, vocês concordam comigo que esse é o conjunto dos números naturais?
0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Então é o que o próprio texto diz, ó, que ele é formado por todos os números inteiros positivos. E estão aqui, ó, os inteiros positivos, que eu acabei de circular. Então, em alguns determinados livros, eles, quando vão se referir, livros, questões, quando vão se referir a números naturais, eles não falam números naturais, eles falam números inteiros positivos, entendeu? Já que os números naturais estão dentro dos inteiros e são os inteiros positivos. Números racionais. O conjunto de números racionais é formado por todas as frações. Então essa aqui, ó, é a minha semelhança entre os números racionais. No caso, a característica em comum entre eles. Se eu posso escrever um número em forma de fração, então ele é racional, tá bom? E o que é uma fração? Fração nada mais é do que uma divisão. Coloquei aqui um exemplo de fração, um exemplo genérico com letras, tá bom? Porque assim eu posso colocar qualquer número inteiro no lugar dessa letra e nossa definição vai ser satisfeita. Mas existe uma observação a ser feita nessa definição, tá bom, gente? Ó, vamos ler aqui. Define-se o conjunto de números racionais da seguinte forma: que é a letra que representa esse conjunto, que nós estamos vendo agora, é igual a sobre b, no caso, uma fração qualquer. Essa barrinha aqui, ó, significa tal que, tá bom? Então, a dividido o número racional, perdão, deixa eu voltar do início. É uma divisão entre A e B, tal que A e B pertencem, ó, tudo questão de notação. Esse L pertence a Z, no caso, pertence aos inteiros. Então, A e B tem que pertencer aos inteiros, e B, que é o meu denominador, que é o carinha de baixo da fração, chama-se denominador, e o de cima numerador. B tem que ser o quê? Diferente de zero. E eu vou deixar essa pergunta aqui em aberto para vocês agora, tá bom, gente? Alguém poderia me dizer por que o B ele tem que ser diferente de zero nessa divisão aqui? Letícia já respondeu. Delaine. Eu não consigo ler o seu nome. Porque... Não é isso, Delaine. É o que a Letícia falou mesmo. Não dá pra gente dividir um número por zero, tá bom, gente? Não existe divisão por zero. Então, o B ele não poderia ser igual a zero por causa disso. Então, B tem que ser diferente de zero. Tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê da divisão por zero não existir. Eu gosto de fazer isso, certo? Porque, às vezes, no ensino médio, quando eu estudei, os professores falavam algumas coisas, professor matemática, isso é um exemplo, não dá para dividir por zero. E às vezes você nem vai atrás daquilo, você só assume isso como verdade no seu coração e leva a sua vida, vai
passando, né, das fases do ensino fundamental, ensino médio, levando aquilo para os seus conhecimentos e nunca se questionando de o porquê daquilo acontecer. Então vou colocar aqui, ó, em azul, vou dar essa cor só, vermelho, vermelho. Azul. Oxi. Pronto. Em azul. Vou colocar aqui 2 dividido para 0. Igual. Eu estou assumindo aqui, gente, que essa divisão ela possa existir, tá bom? Se essa divisão existisse, isso aqui ia dar igual ao número A, tá bom? 2 dividido para 0 daria igual ao número A. Vamos pensar assim? Então, se eu passar esse zero aqui, ó, que está dividindo, multiplicando para o outro lado, eu teria o seguinte. Eu teria que 2 seria igual a multiplicado por zero feio. Eu estaria dizendo que o 2 seria igual a um A, um número qualquer, multiplicado por zero. E então, isso existe, gente? Teria como isso aqui existir? Percebam o seguinte, ó. Não, né? Exatamente. Percebam o seguinte, ó. Se eu colocar aqui qualquer número no lugar desse A, o que vai acontecer com esse lado da igualdade, o lado direito? Qualquer número aqui, gente, que eu coloque no lugar do A e multiplique pelo zero. O que iria acontecer com esse resultado? Seria igual a quanto? A zero, exatamente. Por quê? Porque todo número multiplicado por zero dá igual a zero. Então, esse lado aqui eu teria que dar zero, de qualquer forma. E 2 é igual a zero? 2 pode ser igual a zero de forma alguma. Então, não existe um valor que satisfaça a minha igualdade. Portanto, 2 tem que ser diferente de zero. Então, aqui ó, não existe o meu erro. No caso, foi dizer que isso aqui iria dar um resultado. Portanto, não existe, como já acho que foi a Letícia falou lá em cima, não dá para dividir por zero, certo? Qualquer número eu não posso dividir por zero. Vamos dar continuidade. Umas notações que nós utilizamos é o seguinte. Aqui eu coloquei um conjunto numérico x qualquer. A gente usa bastante x, né, na matemática. Mas a gente usa isso, pessoal, para que a gente não fique colocando sempre um número. Quando a gente coloca uma letra, né, uma incógnita, a gente consegue generalizar aquela determinada propriedade para todo número ou conjunto, nesse caso, que eu estiver me referindo. Aqui no nosso primeiro tópico, vai dizer o seguinte, ó, que nós usamos x asterisco para denotar um subconjunto numérico sem o zero. Subconjunto é uma palavra nova, que a gente não tinha utilizado ainda. Então, professor, o que vem a ser um subconjunto? Um subconjunto, pessoal,
é nada mais do que você retirar, vamos dizer assim, um pedaço, minha voz falhou, retirar um pedaço, ou seja, alguns elementos de um conjunto já existente, tá bom? O exemplo lá das chuteiras que eu falei, se eu pegar, por exemplo, todas as chuteiras do Cristiano Ronaldo e retirar apenas as azuis, entendeu? Eu vou estar tendo agora um subconjunto de chuteiras que faziam parte do nosso conjunto inicial de todas as chuteiras coloridas, de todas as cores, entendeu? Então, quando eu colocar um asterisco ao lado da minha letra, que eu vou estar me referindo ao conjunto, eu vou dar um exemplo aqui com o conjunto dos naturais. Deixa eu só apagar isso aqui. Sim, é porque tá no outro slide ainda. Pronto. Quando eu colocar aqui, gente, um asterisco, não vai ficar tão perfeito por causa da minha horrível caligrafia. Deus não me deu esse presente de ter uma caligrafia bonita. Mas imagine que esse pontinho aqui que eu fiz ao lado do N, ele é um asterisco, tá bom? Então, se eu tiver aqui um asterisco ao lado do meu conjunto, da letra que representa o conjunto, eu vou ter agora, gente, um subconjunto, só que eu não vou ter mais o zero. Tá dando para entender? Eu teria só agora, gente, os outros elementos, sem o zero, tá bom? Que é o que a nossa definição diz. Né? Nós usamos o x asterisco para denotar um subconjunto numérico sem o zero. E quando a gente utilizar aqui, ó, x mais, a gente vai estar se referindo a um subconjunto apenas com números maiores ou iguais a zero. Iguais a zero. Esses números maiores ou iguais a zero são os números positivos. Números maiores que zero são números positivos. Então, esse mais aqui é justamente para a gente se referir a isso. Mais positivo. Então, no mesmo exemplo lá, só que agora eu vou usar o conjunto dos números inteiros, é mais fácil. Se eu colocar aqui, gente, um z mais, eu agora irei fazer o quê? Alguém disse pra mim aí, pra não ficar falando aqui sozinho. Parece até que eu tô apresentando um trabalho, gente. Letícia. É exatamente isso mesmo, Letícia. A gente aqui, ó, agora exclui esses números negativos, tá bom? E deixa apenas os números positivos, como ela falou. O zero ele também fica incluído, tá bom, gente? Agora, se eu quiser excluir o zero, eu teria que colocar aqui o asterisco embaixo também. Então é isso. Do mesmo modo, x menos. Se eu colocasse no lugar desse mais um menos, eu estaria levando em consideração apenas os negativos. Certo? 8h40. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso que a gente viu agora, pessoal? Alguma dúvida, alguma sugestão? Não, não. Tá bom, acho que a sugestão que eu vou anotar aqui, lembrar, foi que eu não lembro quem falou, mas de colocar esse material no Google Class, né? Então, vou fazer isso. Já vou criar já. Eu tenho umas 3 salas, mas são de turmas de anos anteriores do Procem, mas eu vou criar uma nova sala e vou
jogar tudo lá. Gabaritos, listas e material de aula. Tá bom, então vamos dar continuidade. A gente ainda tem 45 minutos. Opa. Pronto. Eu vou deixar isso aqui para outro momento, tá bom? Essa parte aqui, gente. Após o conjunto dos números reais, muito obrigado, Ana Clara, pelo elogio. Eu vou dar continuidade, a gente já viu o conjunto de números naturais, inteiros, racionais. Então agora falta o conjunto de números irracionais e o conjunto de números reais. Aí essas operações entre conjunto e operações básicas eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Porque senão vai ficar muito extenso, muita informação. E não é isso a minha intenção, certo? A minha intenção não é que a gente atropele os assuntos, entendeu? A gente tem que ver tudo com calma, nós temos tempo para que vocês consigam fixar bem. Então, números irracionais. A letra utilizada é o i, e a nossa definição diz que eles são números que possuem infinitas casas decimais. Infinitas casas decimais não periódicas. Cadê meu vermelho? Alterar cor. Não sei porque eu gosto tanto desse vermelho. Não periódicas. Opa. Estou apresentando para todos. O que foi que aconteceu com a minha tela? Pronto, voltou o chat. Então, os números irracionais são os números que têm infinitas casas decimais, certo? Só que essas casas decimais, elas não são periódicas. Essa palavra periódica, na língua portuguesa, vou tentar mostrar aqui um pouco do meu português, ela se origina da palavra período, né? Então, quando a gente tiver aqui, gente, esse número aqui, por exemplo, 3,333 reticências. Esse número aqui, gente, 3,3333, e eu coloquei aqui reticências para representar que ele vai seguir essa sequência infinitamente. No caso, eu teria 3,333 infinitamente. Ele possui aqui, ó, casas decimais. Casas decimais são os números depois da nossa vírgula, tá bom? Esse número da direita da nossa vírgula que nós estamos lendo aqui. Então, essas casas decimais aqui, desse 3,333, elas são periódicas. E por que elas são periódicas? Porque eu vou ter repetições dos números decimais, tá bom? No caso aqui, ó, 3,333. Eu vou seguindo, vamos dizer quantas palavras. Eu vou seguindo um padrão, dá para entender? Um padrão. Então, esse número aqui que eu coloquei, 3,333, ele não é um número irracional. Ele é um número racional, tá bom? Ele pertence aqui.
Que é a letrinha que representa os números racionais, não é isso? Já esses números aqui, ó, que tem aqui exemplos, percebam que as casas decimais deles, elas não seguem um padrão, tá bom? Ó, aqui o 2,19, 75, 34, 56, a gente não vai ter um padrão nessa formação desses números. Eles são colocados de forma aleatória, certo? Deu para entender, gente? Quer que eu repita? Pronto, vou repetir. Deixa eu repetir aqui. Eu vou colocar aqui em outra cor. Vou só colocar em outra cor aqui. Com azulzinho. Eu escrevi aqui, ó, esse número 3,3333 e coloquei as reticências para mostrar que esse número ele seria infinito. Ia ter infinitos 3 aqui. Nessa partezinha aqui, ó, a gente consegue ver um padrão. E o que é isso? Vai se repetir sempre, esse número 3 vai sempre se repetir. No caso, esse número 3,333, ele não se adequa à minha definição de número irracional. Eu só coloquei ele aí para mostrar que ele é um número com casas decimais periódicas, tá bom? Ele não... Isso. Trifomendo agora. Ele não se adequa à minha definição de número irracional, porque aqui que eu escrevi vermelho, eu coloquei que os números irracionais ele tem infinitas casas decimais não periódicas. O número π aqui, ó, vou usar agora esse exemplo do número π. Esses números aqui não vão se repetir, diferente disso aqui que eu tinha feito, ó. Tá bom? Então, sempre quando eu tiver essa repetição, que bom que entendeu, Letícia. Sempre quando eu tiver essa repetição aqui, aí esse número, ele vai pertencer ao conjunto de números racionais. Tá bom? Agora eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui outro número. Só uma curiosidade, gente, eu esqueci de dizer. Esse número 3,333, por que eu fui apagar? Reticências. Lembram que a gente viu que todo número racional ele pode ser originado a partir de uma divisão? Não foi o que a gente viu? Esse número aqui é racional e ele é fruto da divisão de que número? Alguém pode dizer? De quais números? Gente, César falou. Ó, a pergunta era, esse número aqui, 3,3333, ele é originado a partir de qual divisão? O César falou aqui, ó, que é essa divisão aqui, ó, 10 dividido para 3. Se eu fizer essa divisão, 10 dividido para 3, eu vou ter como resposta 3,3333. Então, como eu disse que os números racionais eles podem ser originados a partir de uma divisão, né, de dois números inteiros, e o denominador diferente de zero,
Então, isso é um número racional, tá bom? Agora eu vou colocar aqui outro exemplo de número para vocês me responderem uma coisa. Pronto. Esse número aqui, ele é irracional ou ele é racional? Coloquei no chat, eu posso falar por voz mesmo. Racional ou irracional? Racional, irracional, irracional. Ó, tá tendo uma certa irracional, irracional. Muitas pessoas falaram racional e outras falaram racional. Opa. Esse número aqui, gente, ele pertence suspense aos racionais. Por quê? Vamos ver, é o seguinte. Existe, gente, um padrão também aqui, ó. Esse número 321, ele está se repetindo, gente. E ele vai se repetir infinitamente. Então existe sim um padrão. Se existir um padrão, as casas elas são periódicas. E se as casas decimais são periódicas, ele é racional. Certo? Então, a gente não deve levar em consideração, porque da outra vez eu coloquei só 3,3333, coloquei só um número, não foi? Mas a gente não leva em consideração se é só um número ou se é dois. A gente leva em consideração esse padrão de repetição, certo? Podia ser aqui, ó, 32, se fosse 32, 32, 32, 32. Se fosse 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, entendeu? Ele também seria racional. Ok? Então, entenderam aí, né? Show. Agora, se lá na frente aparecesse outro número, se eu ver aqui um 5, por exemplo, aí esse número quebraria o meu padrão de sequência. Aí já não seria mais racional, tá bom? Nesse caso aqui, esse novo número que eu coloquei seria irracional. Acho que todos entenderam. E agora, por último, os números reais, tá bom? Esse conjunto é formado pela reunião de todos os conjuntos que a gente já viu. Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Acho que alguns vão lembrar desse diagrama aqui. Ele é bem didático, vamos dizer assim. Porque você consegue ver, ó, que aqui nós temos o conjunto de números naturais. Coloquei uma bolinha aí, um pontinho. O conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais. Os irracionais. E o conjunto dos números reais, ele engloba todos os outros esses conjuntos. Aí percebam, gente, que os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos reais, os inteiros estão dentro dos racionais. Só que os irracionais, ó, eles ficam aqui fora desses outros conjuntos. Por quê? Porque eles não apresentam características semelhantes entre os outros conjuntos. Por isso que ele fica aqui fora.
Mas aí já os reais vai englobar todos eles. Tá bom? Pronto, agora a gente vai resolver uma questão. Eu vou resolver logo essa daqui com vocês. Vou tentar fazer duas questões, tá bom, gente? Eu vou maximizar a tela aqui para vocês lerem melhor. Caso queiram falar alguma coisa, pode ligar o microfone, tá bom? Vou dar um Ctrl mais aqui. Só que, para essa questão, deixa eu colocar aqui ao lado esquerdo. Bom dia. Para essa questão aqui, eu vou utilizar uma imagem. Porque no slide aqui, ó, vou mostrar a vocês. Não ficou muito nítido essa imagem que eu coloquei. E ela tá em outro slide. Aí fica mais... complica a nossa vida. Então eu vou descomplicar aqui. Não é aquele canal não, viu? Do YouTube, descomplica. Ali é concorrência. Aqui, ó. Download. Vamos colocar um copinho pra mim, por favor. Minha água aqui acabou. Obrigado. Pronto, baixou aqui a imagem. Eu vou colocar ela aqui. Deixa eu minimizar aqui. Pronto. E aqui eu vou dar um zoom. Foi demais. Pronto. Então tá aqui, gente, a nossa questão. Eu vou ler com vocês. Vou dar uns minutinhos para que vocês tentem. Enem, questão do Enem, né? O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. Tá bom? Então tá aqui, ó. Vou dar uma pausazinha, tá bom? Aqui, essa figura que temos nossas hastes, que são esses objetos aqui formatos cilíndrico. E aqui temos nossas argolinhas, tá bom? A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Que foi o que a gente viu na aula, vendo? Questão do Enem envolvendo aquilo. Sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, ou seja, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Nesta disposição, o número que está representado na figura é. Tá bom? Vou deixar aí um tempinho para vocês. Quem encontrar alguma resposta alternativa A, B, C ou D ou E, responde no chat para mim, tá bom? Para eu ter uma ideia de como vocês estão raciocinando.
o pessoal vocês estavam respondendo aqui, só que eu tava olhando por cima e não tava aparecendo. Apenas quando eu cliquei agora apareceu. E eu achando que ninguém tava fazendo. Deixa eu dar um susto. Letra E, B, B, D, B, B, D, D, C, E, letra D. Então, muita gente falou D, D, B e E. Vamos resolver aqui juntos então. Bora lá. Então, nossa questão, gente, eu vou resumir aqui. É esse texto inicial gigante, ele era só uma explicação do que era o ábaco, que é essa figura aqui à direita. Acho que alguém já deve ter visto em laboratório de matemática, na escola, né? Então, esse ábaco, gente, ele serve para representar, geralmente é quando a gente está explicando para o aluno do ensino fundamental 1 os conceitos iniciais, né, de agrupamento, de unidade, dezena, centena. E foi o que a gente revisou hoje, justamente. Então, ele vai dizer aqui, ó, que os adesivos estão... Vocês conseguem ver, né? Aqui a imagem que eu tô com o mouse em cima. Sim, né? Pronto. Então, aqui nós temos a nossa imagem. E a questão diz que embaixo de cada haste tem a letra que representa. Certo? Mas percebam que aqui ele vai dizer, no segundo parágrafo aqui, ó. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual, certo? Então, que número está representado na figura? Essa é a nossa pergunta. Eu vou fazer da seguinte forma aqui com vocês. Deixa eu baixar meu Adobe aqui. Deixa eu só ver se eu consigo abrir essa imagem aqui. Não, só PDF. Eu vou fazer, gente, vou maximizar aqui e vou fazer nesse slide aqui, tá bom? A gente vai contar aqui, gente. Agora eu vou usar essas duas imagens, porque aquela ali tá meio embaçada. A quantidade aqui, ó, de discos. O primeiro disco. Vamos contar nesse lado direito aqui, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos. Então eu vou anotar aqui, ó. 6. Aqui eu vou ter apenas um disco. Aqui, ó. Eu tenho quantos discos? 0. Isso. É importante colocar o 0. Vocês que fizeram aí, ó. Pode dizer quantos discos eu tenho aqui? 7. 4 e 1. Então aqui, ó. Vou olhar o chat aqui rapidinho. Para ver se alguém marcou essa alternativa aqui. Ó. Esse número que aparece aqui, gente,
147,016, ele está na nossa alternativa, ó. A alternativa B, né? Quem marcou B foi porque pensou dessa seguinte forma, não foi isso? 147,016. Foi o número que a gente encontrou aqui, ó. B, B. Vendo, algumas pessoas marcaram B, fizeram dessa forma. Aí, o que tá errado aqui nessa questão? Ela não acaba aqui, tá bom, gente? O Enem, ele é um camarada esperto, as questões, e até acontece isso muito, 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 muito mesmo, que você faz a questão de uma forma errada e você encontra justamente uma resposta, né? Que tem nas alternativas. Que no caso aqui foi a letra B. Aí você já vai muito feliz da vida e marca B, sendo que está errado, e você às vezes, devido à pressa, nervosismo, né? Ou então você está muito empolgado, você acha que acertou. Mas aqui é uma pegadinha. E o que vai dizer, matar pra gente a questão é o seguinte, ó, que nessa parte do entretanto, ó, ele diz que os adesivos não seguiram a disposição usual. Então, dessa forma, o que aconteceu? Os nossos adesivos aqui, ó, estão em ordens aleatórias, ó. A gente tem que começar, pessoal, a contar das unidades, dezenas, centenas, depois a milhar, unidade de milhar, depois dezena de milhar e assim sucessivamente. Então aqui agora a gente vai reescrever esse número seguindo a sequência. Então qual desses aqui tem que ser o primeiro? Qual desses números tem que ser o primeiro? 1, porque uma unidade. Isso. Depois da unidade vem quem? Dezena. Que eu tenho 7. Depois da dezena, centena. É isso, que eu tenho 1. E agora? Qual? Milhar, isso. Que é o 0. Depois de milhar vem dezena de milhar ou centena de milhar? Dezena de milhar. Isso mesmo. E por fim, a centena de milhar, né? Isso. E no caso agora, o número é esse aqui, ó. 460.171. 460.171. Alternativa D. Tá bom? Então acredito que agora muitos estão, meu Deus, eu vi uma questão dessa, meu Deus. Tão simples, né? É, pronto, exatamente. É uma questão fácil, gente. Essa questão do Enem, né? Que a gente tem as questões, elas são organizadas por nível de dificuldade, né? Tem as questões fáceis, as médias difíceis. Essa é considerada uma questão fácil. Mas é só questão mesmo de interpretação de texto e tentar não se confundir nessas horas, tá bom? Eu acho que até quando eu comecei a aula, né? Acho que algumas pessoas devem ter dito assim na mente. Primeira aula de matemática, o professor vai falar de unidade, dezena e centena, isso é coisa de ensino fundamental. Isso é muito fácil, porque ele está falando isso aí. Aí você é colocado de frente a frente com uma questão dessa, né? E acontece essas coisas. Tá bom? Então essa foi a nossa primeira questão aqui que a gente resolveu. Vamos resolver mais uma nesses 15 minutos que faltam de aula.
aqui. Essa é uma questão da nossa lista que eu coloquei lá no Telegram, tá bom? Acho que assim dá pra ler bem. Vamos lá. Vou fazer da mesma forma, vou ler a questão com vocês vão ter um tempinho e depois eu volto. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador, erro de digitação aqui, tem que ter um R, recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador que tenha um valor equivalente, e eu vou sublinhar essa palavra aqui, equivalente, para a gente não ter que ler de novo depois isso e perder tempo. Isso vale também, gente, para quando vocês estiverem fazendo a sua prova, tá bom? Valores, palavras que vocês vejam que são importantes, você deixa elas em observação, para você não ter que voltar na questão, ler novamente e perder tempo. Rapaz, tá difícil aqui o negócio. Pronto. Valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Ok? Iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como um esquema. Então tá aqui o nosso esquema. O jogador tem aqui 9 cartas na mão e a carta da mesa. E a pergunta é, segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Vou dar a vocês aqui, deixa eu ver agora. 3 minutos, tá bom? Se quiserem mais, eu acho que dá. Eu vou vendo aqui quanto a sequência que vocês estão respondendo aí no chat. Porque eu não quero tentar passar do horário de 9h30 com vocês, não. Oi? Eita. Faz tempo que ela pediu já, será? Pronto. Não tem ninguém pedindo não pra entrar não aqui. Peça pra entrar novamente. Obrigado por avisar. A Thalita. Acho que foi... a Thalita entrou um pouco... Faz pouco tempo. Deu certo já. Obrigado por avisar.
Letra E, letra E. Micaline, pessoal. Tá bom, Micaline? Sem problemas. D. Jamil falou D. D. Até agora falaram letra E e letra D. Pronto. Vamos resolver aqui, gente, a questão. Algumas pessoas acertaram aí. Então, resumindo tudo, não vamos ler novamente para não perder tempo. Nós temos esse jogo, tá bom? E o que a questão pede é o seguinte: quantas cartas da mão, essas cartas da direita, vão formar um par com a carta da mesa? E o contexto da questão diz que as cartas formam pares quando elas possuem um valor equivalente ao descrito da mesa, certo? Então a gente vai procurar aqui, pessoal, valores equivalentes a esse número aqui, ó, 6/8. A esse número, essa fração, posso falar das duas formas. Então a gente vai escrever aqui, ó, 6/8. Deixa eu abrir aqui o chat. Não vou abrir o chat não. Alguém fala por microfone, tá bom? Qualquer coisa, se for abrir o chat vai ficar muito pequeno. Aqui de cara, gente, qual o valor equivalente que eu posso encontrar a partir dessa fração? 0,75? 3/4. 0,75 também é um valor equivalente a essa divisão, a essa fração. Mas a gente vai encontrar ele mais à frente, tá bom? Quem encontrou 0,75, acho que foi porque pegou o 6 e dividiu pelo 8, né? Mas aí uma pessoa falou 3/4. E era onde eu queria chegar. Essa fração, gente, ela pode ser simplificada, né? Nós aqui não temos uma fração irredutível. Ambos os números aqui, ó, tanto 6 como 8, são números pares. Então eu posso dividir eles por 2. Então eu vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Que eu encontro a fração 3/4. Certo? Então aqui eu já encontrei, ó, 3/4. Já encontrei aqui, eu vou colocar aqui ao lado, como um tracinho, uma alternativa. Que é aqui o nosso 3/4. Eu vou até marcar aqui. 3/4. Tá bom? Então, se a gente quisesse já eliminar, pessoal, alguma carta da mesa, eu poderia eliminar aqui, ó, 4/3. Concordam? Já que eu encontrei que 3/4 é um valor equivalente a 6/8, esse 4/3 aqui eu já poderia eliminar. Não vou colocar assim não, vou colocar assim. Em vermelho são os que eu estou eliminando, tá bom? Vou fazer esse joguinho de eliminação para que no final a gente possa
analisar melhor a questão, ver melhor a resposta. 3/4. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês conseguem ver aqui que na carta da mão ela colocou um desenho aqui para mim de um quadrado com as diagonais dele. Então eu vou pegar, gente, e vou escrever esse quadrado aqui em cima. E vou fazer igual no desenho. Lá. Igual, só que não, que tá torto. Pronto. Imaginei que tá igual. Então, gente, eu peguei a minha figura e dividi em 4 pedacinhos, ó. É isso. Lá no ensino básico, e como a gente representa isso aqui, né, quando a gente quer ensinar a fração para os anos iniciais, a gente primeiro escreve a figura e tenta mostrar ao aluno, né, como isso é representado em forma de fração, com números mesmo. Então, se eu pegar aqui, ó, 3 pedaços da figura, né? Vou marcar aqui. Se eu pegar 3 pedaços da figura, gente, eu vou ter essa fração aqui, não é verdade? Que é o próprio 3/4, não é isso? 3 pedaços de 4, a fração que representa isso é 3/4. Aí aqui, ó, percebam o seguinte, que se eu olhar para as cartas da mão, eu consigo ver que tem algumas cartas que estão com o símbolo de porcentagem, não é isso? Então eu vou olhar para esse meu desenho aqui e tentar relacionar ele com porcentagem. Tá bom? Vou fazer em preto. Cada pedacinho desse aqui, gente, se a gente for levar em consideração como porcentagem, cada pedacinho desse aqui tem valor igual a 25%. Não é isso? Se eu for somar, ó, 25 mais 25 vai dar 50. E 50 mais 50 vai dar 100%. Então, essa fração aqui, ó, 3/4, que foi a quantidade que eu marquei em verde, corresponde a quantos por cento? 75. Isso. Olha aí. Então, isso aqui é igual a 75%. Certo? Então, a gente já encontrou aqui, ó, na carta da mão, outra carta equivalente à carta da mesa, que é qual? 75%. E ela está aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, e coloco mais, adiciono mais um. Eu gosto de fazer assim, tá? Vocês podem escrever onde vocês quiserem, tipo 1, 2, vão contando, né? Eu conto assim, com tipo palitinhas. Então aqui a gente já pode eliminar também, gente, outra carta da mesa. Já que eu encontrei que 75% é uma resposta, eu poderia eliminar aqui o 34%. Tá bom? Então, agora a partir desse 75%, eu vou trazer ele para cá, para a minha direita. Deixa eu só colocar aqui, ó, igual. Isso aqui também é igual.
a 75%. Pronto. Eita. Perdão. Vou trazer o 75% para cá. Percebam que o que eu estou fazendo é o seguinte, gente. Eu estou pegando os números que eu tenho e estou reescrevendo eles de outras formas, tá bom? Encontrar valores equivalentes a esses números é isso. Números equivalentes são números que são escritos de outras formas, mas que eles possuem o mesmo resultado, tá bom? 75%, gente, eu posso escrever de outra forma também. Quando a gente for estudar porcentagem, vocês vão ver. Mas alguém sabe dizer como eu posso escrever isso aqui? Então vamos lá. 75%, gente, é o mesmo que eu escrever 75 sobre 100. Por quê? Essa palavra, esse símbolo aqui de porcentagem, porcento, significa justamente isso. Uma divisão por 100. Conseguem ver a semelhança das palavras? Porcento e por 100. Até outras pessoas também, algumas pessoas falam percentagem, né? Esse símbolo é o mesmo, é o equivalente dizer porcentagem e percentagem. Mas enfim, se eu for reescrever esse número de outra forma, ele pode ser escrito assim, ó, 75 sobre 100. Aí o que eu vou fazer aqui, ó, é fazer justamente essa divisão. Quanto é 75 dividido para 100? Quanto é 75 dividido para 100? Isso, 0,75. Uma maneira fácil de encontrar esse valor é fazendo o seguinte, ó. Eu conto quantos zeros eu tenho aqui. No caso são 2. Eu pego a minha vírgula, uma vírgula imaginária que está no final do meu número, e vou andar 2 casas para a esquerda. 2 casas porque é a quantidade de zeros que tem aqui na divisão. Então a vírgula ficaria aqui, ó, à esquerda do 7. 7, 5. Só que eu não posso deixar o número assim, ó. Então eu tenho que colocar um 0. Tá bom? Então isso aqui é igual também a 0,75. Então na minha própria carta da mão eu encontro essa resposta. Tá aqui. Então agora eu vou ter mais uma alternativa. Então aqui, gente, eu posso eliminar as outras, ó. 0,75, a partir da observação que eu encontrei o 0,75 como valor equivalente, eu posso eliminar o 3,4, já que isso aqui é um número muito maior que 0,75. O 4,3 também, o 7,5. E eu também posso eliminar esse 6,8. Então vai restar apenas, ó. O 0,75 aqui ficou em vermelho. Espera aí. Deixa eu colocar ele em azul. Que ele foi a resposta que a gente encontrou, né? Porque tá dando errado, meu Deus. Qual que não pode ser equivalente ao 6 sobre 8?
Sim. Se eu fizer essa divisão, 6 sobre 8, se eu fizesse essa divisão, não ia dar esse valor, o 6,8. O 7,5, perdão. Ia dar 0,75. Entendeu? Se você for fazer na calculadora. Esse 0,75 aqui eu tinha feito em vermelho, foi sem querer, gente. Ele é equivalente também, ó. Tá bom? Foi o que a gente encontrou, ó. Foi porque na hora de mudar o pincel ele ficou vermelho. Mas aí então são esses três, ó. 75%, 0,75 e 3. Ó, tanto que aqui ficou vermelho também. E 3 quartos. Então eu encontrei aqui, ó, 3 respostas. 3 pares. 3 cartas, né? Que no caso é a letra E. Não vi quem ligou o microfone e perguntou. Você conseguiu entender o que eu falei? Pronto. Esse rabisco que eu fiz aqui foi só pra conseguir mudar a cor, tá bom, gente? Então essa aqui é a nossa questão. Deixa eu botar pra nossa tela. Ó, tem um pessoal respondendo aqui, ó. Essa nossa questão, gente, ela envolve uns conhecimentos, vamos dizer assim, gerais, né? A gente viu um pouco aí de porcentagem, de fração. E ela não é uma questão que envolve assuntos da aula de hoje. Mas eu trouxe para vocês só para a gente exercitar. Eu peço perdão por ter passado aí esses 8 minutos acima do horário de aula. Então a aula de hoje é isso, gente. Tenham um bom dia. A próxima aula de vocês é de história, não sei. Mas tenham uma boa aula e um bom dia. Até a próxima, tá bom? Tchau, até a próxima. Valeu, pessoal. Ai, 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 meu joelho está... Eita, meu microfone tá ligado. Vou vir aqui e vou salvar nossa aula, a gravação. 1 hora e 40 minutos de aula.